Eu acho que é possível uma participação pacífica entre religião e política. A religião não precisa da política como uma decisória e tampouco a política precisa da bênção da religião. Mas como as duas convivem em sociedades humanas, ambas precisam dialogar. Olha, a religião e política, claro que é possível uma relação pacífica. É possível uma relação pacífica entre religião e política? É, desde que a política mande. A democracia norte-americana é fruto do pensamento liberal, político-liberal, de batistas, por exemplo. Então, religião, ou melhor, protestantismo e política nos Estados Unidos sempre andaram juntas. Não acho que ele fez parte desse imperialismo, não acho que ele foi agente da CIA, não acho que ele foi agente do FBI, acho que ele apenas estava lutando pelos conceitos que ele achava que eram corretos, não é? E que poderiam ser difundidos tanto nos Estados Unidos quanto fora de lá, como aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil. Então eu considero sim que é um grande nome, é um baluarte do século XX, este que é um personagem, Billy Graham, da história dos batistas nos Estados Unidos. Billy Graham foi um grande evangelista, mas não necessariamente um popstar no estilo de hoje que nós conhecemos. Então nós podemos falar de Billy Graham como um fenômeno social. Sim, um fenômeno social. Estive presente numa das campanhas, num estádio aqui em São Paulo. Depois que ele daqui partiu, o que ficou foi realmente a essência da mensagem, a ênfase da mensagem, centralizada em Jesus Cristo e esse crucificado. Não pode se comparar isso com a proposta de um popstar. I'm so glad trouble don't last always. I'm singing, I'm so glad trouble don't last always. I'm singing, Lord, it's so glad the trouble. You say, well, Billy, what is repentance? Repentance means that you acknowledge that you've failed God, that you've sinned against God, and you're willing to renounce your sins. You're willing to give up your sins. And it means something else. It means that by faith you must receive Christ as your Lord and Savior. You must come to the foot of the cross and by an act of your will choose Christ. Say, I will receive Him. I will give my life to Him. I will surrender to Him. I will receive Him as my Lord and Savior and Master. And some of you may wait beyond the time when the Spirit of God speaks to you, because you see, you cannot come to Christ anytime you want to. You can only come when the Spirit of God is drawing you and pulling you and speaking to you. And the Spirit of God is speaking to you tonight. The Spirit of God is speaking to thousands of you. And that's the only time you can come to Christ, when the Spirit of God draws you to the cross. Don't you hesitate. Don't you wait. You may never be this close to the kingdom of God again. Nessa matéria, nós estamos tratando de Billy Graham. Billy Graham se caracterizou por ser um pêndulo nas relações entre religião e política nos Estados Unidos. Não foi o único, claro. Tivemos outros religiosos que também souberam de alguma forma ou procuraram de alguma forma relacionar a sua fé com questões sociais e procurar respostas de massa para essas questões sociais. Um exemplo é o reverendo Martin Luther King Jr. Mas o que nos chama a atenção em Billy Graham é que este homem começou sua vida religiosa como presbiteriano, frequentou seminários de distintas denominações,
foi, de alguma forma, a pessoa mais expressiva da Convenção Batista Sulista nos Estados Unidos. Mas, se era e é um homem que pauta e pautou a sua vida pela fé, ele nunca deixou a política de lado. Interessante. Foi membro do Partido Democrático norte-americano. Com o passar do tempo, ele se afasta um pouco do Partido Democrático, dos democratas norte-americanos, para ter uma liberdade de negociação e de presença junto a outros políticos dos Estados Unidos. É interessante ver também que ele sempre foi aceito pelos presidentes norte-americanos desde Eisenhower, passando, por exemplo, por Nixon, com quem teve um relacionamento forte, de pastor, podemos pensar em Bush, podemos pensar também nos novos presidentes norte-americanos, os últimos, como, por exemplo, Barack Obama. O que é que faz com que um homem de fé possa ter um relacionamento tão expressivo e profundo com a política? You come now. We're going to wait right now. Just get up quickly from everywhere. Up in the balcony. You may be a choir member. You might even be a steward here. But God has spoken to you tonight. You come. Sim, eu acho que é possível uma participação pacífica entre religião e política. Desde que a gente entenda da política pertencente a um Estado laico. Ou seja, religião é uma coisa, o Estado é outra. É claro que há alguma troca de influência entre um outro, sem dúvida alguma. Mas o Estado laico é fundamental para que ele possa garantir que as pessoas tenham a religião que acham que devem ter. Escolham livremente a religião que eles quiserem. Né? E até não tenham religião na categoria de ateus. Isso está estabelecido na Constituição dos países ocidentais e, portanto, é possível. Não é possível quando o Estado é teocrático. Se o Estado for teocrático, vai ter problema entre política e religião, sem dúvida alguma, como são os Estados teocráticos que a gente conhece, por exemplo, no Oriente Médio. A relação é possível, embora elas sejam duas realidades plenamente autônomas. A religião não precisa da política como uma decisória e tampouco a política precisa da bênção da religião. Mas como as duas convivem em sociedades humanas, ambas precisam dialogar. Esse diálogo nem sempre é pacífico, há conflitos, mas ele sempre de forma dialógica pode apontar para um caminho que possa ser pelo menos interativo. E isto é uma sociedade democrática. A conversa de atores sociais, religiosos, políticos, sociais, da sociedade civil, que conversam rumo a uma coexistência pacífica. Isso é que é o ponto de honra. Coexistência das duas em favor de algo maior do que as próprias duas realidades. Sim, é possível. É possível. Não é uma relação fácil. Mas, também não é necessariamente uma relação conflituosa. Na verdade, a religião sempre esteve muito próxima da política e sempre participou do fazer política em qualquer nação, em qualquer país. Olha, a religião e política, claro que é possível uma relação pacífica, contanto que a religião esteja submetida ao Estado moderno. E é justamente aí, na realidade, que surgiu uma situação um pouco mais pacífica. Se a gente olhar para o período mais antigo, as religiões sempre estiveram, de alguma forma, associadas ao Estado.
usando a linguagem que a gente usa na modernidade, né? Estado, religião, não havia essa separação. Então, eu acredito que a ideia de uma vida pacífica entre religião e Estado é só quando você passa de Westfália para cá, 1648, o Tratado de Westfália, por conta da guerra entre protestantes e católicos, e aí você tem de fato o início desse período que a gente vive, que é a ideia de que a religião é algo do mundo privado e o mundo público é regido pela política e pelo Estado moderno. Se a religião se comporta no mundo privado, não costuma ter problema, mas quando ela começa a invadir a política e o espaço público, dá problema, como por exemplo na discussão toda ao redor do aborto, só para dar um exemplo. Perfeitamente. A maioria das democracias no mundo preserva um razoável equilíbrio, para não dizer um equilíbrio perfeito, entre religião e política. O que caracteriza esse equilíbrio é o predomínio da política sobre as coisas do Estado, sobre a condução dos rumos das coisas do Estado, e a religião cumprindo o seu papel de atrair mentes e corações para cada qual das convicções, das crenças, das muitas que existem. Em outras palavras, ou resumidamente, é o seguinte: é possível uma relação pacífica entre religião e política? Desde que a política mande. Quando a gente fala de Billy Graham, existe uma pergunta que atravessa toda a questão do trabalho de Billy Graham nesses últimos quase 60 anos. Na verdade, podemos falar a partir de 48, então temos mais de 60 anos. Qual é essa questão? A relação entre religião e política. Ora, vejamos sobre o que nós estamos falando. Estamos falando de um evangelista norte-americano e estamos falando de um país, que é os Estados Unidos da América. Como é que este país surgiu? Este país surgiu a partir de, vamos chamar de refugiados, de fugitivos protestantes que procuravam um lugar de liberdade. E foi assim que surgiram as 13 primeiras colônias norte-americanas, a partir da presença protestante. Essa presença protestante é o fundamento da nação norte-americana, dos Estados Unidos. Isso tem que ser entendido. Ficar discutindo relação entre política e religião nos Estados Unidos não procede, porque os Estados Unidos surgiu exatamente a partir deste fundamento protestante. Neste fundamento protestante, os presbiterianos foram fundamentais, os batistas e os metodistas. A democracia norte-americana é fruto do pensamento liberal, político liberal, de batistas, por exemplo. Então, religião, ou melhor, protestantismo e política nos Estados Unidos sempre andaram juntas. While these many people are coming here, bow your head. Say yes to Christ. Let him come into your life and make you a new person. Change the whole direction of your life. You can do it right now. God bless you. Olha, eu acho que pode-se dizer sim que ele foi um popstar. Apesar da gente ter que entender bem o que quer dizer, qual é a extensão desse tema popstar. Por exemplo, eu posso considerar o Papa Francisco um popstar, né? Nem por isso eu estou fazendo um juízo de valor quanto à conduta dele. Não está aqui em discussão a questão da conduta moral. Está em discussão aqui a questão da visibilidade, da comunicação que esses líderes religiosos tiveram. Então eu acho que o Billy Graham foi sim um popstar, outros existiram, e eu citaria o popstar mais... Aliás, tem mais dois popstars recentes. Um é o Papa, que eu citei agora, o Papa Francisco, e o outro é o líder da minha religião, que é o Dalai Lama. O Dalai Lama é um popstar também. Eu creio que não. Popstar, digamos, é uma figura e um estilo totalmente diferente. O trabalho dele era um trabalho muito sério,
E também temos que lembrar que no Brasil, especialmente, a grande influência dele se estendeu em cerca de década de 60 à década de 80, no máximo 90, em que não se trabalhava na década de 60, 70 muito com essa visão de popstar. Eu diria que Billy Graham foi um grande evangelista, mas não necessariamente um popstar no estilo de hoje que nós conhecemos. Dizer de Billy Graham, ou pensar a respeito de Billy Graham como um popstar, reflete uma atitude bastante perigosa no campo do pensamento. A tendência de se rotular. E rotular é uma atitude temerária, uma atitude perigosa, porque nos leva realmente a, não raro, cometer algumas injustiças. Então, pensar em Billy Graham, a partir dessa noção de popstar, revelar a falta de cotejamento, de comparação entre as propostas. Na verdade, um popstar seria uma figura representativa de uma arte ou de uma manifestação artística com fins promocionais de criar uma celebridade e, a partir da criação dessa celebridade, usá-la como vitrine, como garoto propaganda, com a finalidade de interesses econômico-financeiros não raro. Então tem toda uma preocupação, uma intenção, uma deliberação, um planejamento para construir aquela personalidade fantasiosa, na verdade. Ela vai ter uma expressão pública não necessariamente correspondente com seus valores pessoais. No caso de Billy Graham e suas campanhas, a finalidade nunca foi promovê-lo como uma celebridade. Pelo contrário, a preocupação das campanhas, a promoção das campanhas se centralizavam todas na mensagem que ele vinha apresentar. De modo que a presença de Billy Graham e a pregação de Billy Graham davam os resultados esperados, e os resultados eram pessoas aceitando a Jesus, que era a proposta que ele sempre teve. Pessoalmente, ele sempre apresentou, sempre apontou Jesus como Salvador. Ele sempre se apresentou como embaixador de Jesus Cristo, um pecador perdoado por Jesus e que agora, a partir da mensagem bíblica, chamava outros para aceitá-lo. E quando ele viajava, ele se ausentava daquele país, o que ficava era a mensagem. Jamais acompanhando isso, até pessoalmente, estive presente numa das campanhas, num estádio aqui em São Paulo. Depois que ele daqui partiu, o que ficou foi realmente a essência da mensagem, a ênfase da mensagem, centralizada em Jesus Cristo e esse crucificado. Não pode se comparar isso com a proposta de um popstar. Brilhou tanto a evangelização de Billy Graham que muitos dizem, Billy Graham é um popstar. Eu acho que esta afirmação não procede, é superficial. Billy Graham surge com força depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, junto com os aliados, foram vitoriosos, mas os Estados Unidos olha para si mesmo, a partir desse momento, como tendo uma bandeira a apresentar ao mundo. Que bandeira é essa? É a bandeira da democracia, é a bandeira da liberdade, que estão estas duas bandeiras ligadas ao pensamento protestante. Então, a partir de 1948, dois grandes jornalistas apoiam as campanhas de Billy Graham. Um é o William Hearst e o outro é o Henry Luce. E por que apoiam? Porque Billy Graham está tomando estádios e levando milhares de pessoas aos estádios, às ruas. Ou seja, está surgindo um movimento de massa que nós podemos chamar de um avivamento protestante nos Estados Unidos. Isso daí é muito importante, porque nós vamos ver que no correr das suas campanhas evangelísticas, ele fala acerca de 210
milhões de pessoas e ele alcança 185 países. A partir dessas campanhas, há um crescimento, há um fortalecimento do protestantismo no mundo. Isso é importantíssimo. Surgimento de igrejas em regiões onde estas igrejas não estavam presentes. Então, nós podemos falar de Billy Graham como um fenômeno social. Sim, um fenômeno social que nasce da pujança do protestantismo na América e que se espraia pelo mundo. When Jesus finished, he washed my sins. And today, we're in desperate need of the voice of the prophets of Amos and Isaiah to rise once again and warn the people of America to prepare to meet Almighty God. Eu acho que para os evangélicos é muito bom. Eu, se fosse obrigado a viver num Brasil em que a Bíblia se tornasse referência da lei, eu ia achar muito mal. Mas eu não acho que seja bom para todos os evangélicos. Eu conheço muitos evangélicos que estão muito longe de querer uma sociedade com laivos teocráticos. Então, acho que não dá para dizer nem que é bom nem que é ruim. Para mim, que acho importante o Estado laico e a sociedade secular, se o crescimento dos evangélicos significar algum tipo de recrudescimento numa relação em que religião é do privado e secularismo do público, eu acho que aí, para mim, não vai ser bom, né? Agora, existe uma outra coisa que é o crescimento evangélico, tem a ver com o fato de que os protestantes sempre foram muito competentes, organizados, focados, e o protestantismo sempre se deu bem com a sociedade de mercado, com essa liberdade de ação e de realização que caracteriza a sociedade de mercado, essa ideia de autonomia. Os protestantes são ágeis, leves, a um nível institucional é muito diferente da Igreja Católica, que é pesada, né? Nesse sentido bastante medieval. Então, a tendência dos evangélicos, acredito, é crescer no Brasil, e onde os evangélicos se instalam, as pessoas melhoram de vida. A igreja evangélica melhora de vida mais do que Bolsa Família, porque ele trabalha, ela trabalha, os filhos trabalham, todo mundo está na igreja, no final de semana tem o que fazer, e viaja junto, e vai para a praia, vai comer pizza, e um namora com o outro, e um arruma emprego para o outro. E eu acho que se os evangélicos crescerem no Brasil, provavelmente eles vão arrastar a economia junto com eles. Temos um Brasil que viveu um crescimento impressionante do protestantismo. E aí vem a pergunta, isso é bom ou isso é mal? Se nós olharmos a partir do centro das campanhas de Billy Graham, quase todas têm o mesmo tema. Qual é? A temática de Billy Graham é: só Jesus é o caminho para a salvação. Se olharmos o crescimento do protestantismo do Brasil a partir desta compreensão exposta por Billy Graham, é algo positivo. Nós estamos falando de religião, estamos falando de protestantismo, e a partir da visão dele, milhões de pessoas hoje estão salvas, eternamente salvas, porque entenderam que só Jesus é o caminho para a salvação. Mas não há nenhuma contraindicação? Este medicamento não traz problemas? Na verdade, o protestantismo, que cresceu tanto no Brasil e continua crescendo, está fazendo o seu treino na política. Está começando a fazer política. E nesse começar a fazer política, sem nenhuma dúvida, tem cometido muitos erros. Erros que vão contra o próprio protestantismo. Quando não entende o clamor dos oprimidos, não oprimidos só no sentido de bens, mas oprimidos também no sentido de possibilidades. O protestantismo sempre procurou este diálogo. Nos Estados Unidos, aquele que ouviu bem o clamor foi Martin Luther King Jr., que, aliás, era amigo de Billy Graham.
Nós ainda não começamos a entender este clamor. Clamor de negros, clamor de índios, clamor de minorias, não importa que minorias sejam essas, mas de setores da sociedade que até agora não tinham como se exprimir ou possivelmente ainda não tenham como se exprimir. E esta seria o diálogo natural do protestantismo. Mas nós vemos que um caminho que está sendo feito, e que é um caminho defeituoso, é o caminho, digamos, do diálogo submisso aos poderes econômicos. Isso é mau, mas nós vamos lançar fora a criança e a água da bacia? De forma nenhuma. O protestantismo vai continuar crescendo, porque é uma força que transmite identidade. E é isso que nós aprendemos com Billy Graham. When John Kennedy went to Dallas that fateful day to speak, and he was shot, he was going to give a speech. And in that speech, he was going to quote this passage from Mark, the 8th chapter. For what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Olha, de fato, o movimento batista tem origem na Grã-Bretanha, como outras religiões. Os Quakers, por exemplo, também tiveram, os Mormons também tiveram, da influência da colonização britânica na América do Norte, né? Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que os conceitos liberais, que vieram da Inglaterra também para os Estados Unidos, eles não vieram através dos religiosos. Os religiosos, na época colonial americana, eu conheço um pouquinho, eu dei aula disso, eles cuidavam só, única e exclusivamente de religião. Tanto assim que os fundadores dos Estados Unidos, os Founding Fathers, não tinham religioso ali. Eles eram pessoas que praticavam religião? Eram. Eles pessoalmente eram religiosos? Eram, mas eles não eram líderes religiosos. Então o Thomas Paine não era, o Jefferson não era, o Adams não era, o Washington não era, né? Ainda que eles frequentassem as religiões da época, eles não eram líderes religiosos. Então por isso eu digo o seguinte, claro que quando um líder religioso diz, olha, eu defendo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, ele está, sim, sendo um líder político, sem dúvida alguma. Mas aqui eu estou me referindo a uma política pública, ou seja, uma política de você defender os direitos humanos, aonde se inclui a liberdade de crença, a liberdade de expressão, a liberdade de fala e a liberdade de ir e vir. Então, acho que nesse termo, sim, é político. Fora disso, eu acho que não. Então, a história dos batistas, segundo alguns historiadores, tem essa marca no século XVII, lá na Inglaterra, quando houve ali uma disputa do Estado liberal e democrático, porque queriam ali que prevalecesse a separação, a separação do Estado e da Igreja. Mas o que acontece é que a história dos batistas, o grupo que queria esse momento de grande história, né, no momento da história dos batistas lá na Inglaterra, ele saiu com Joe Smith e foi para a Holanda e depois retorna. Mas a influência desse momento, na verdade, a tradição batista é que passa a ser destaque nesse momento histórico, tanto da história da Inglaterra como da história batista. E os movimentos liberais e o movimento democrático, eles se tornam fortes na história dos batistas e também na história da Inglaterra. Daí que Billy Graham, uma família tradicional batista,
ele vai se tornar este grande nome do século XX, porque ele prestigiou principalmente aqueles políticos, presidentes americanos que foram e se destacaram na defesa da democracia. Então eu considero sim que é um grande nome, é um baluarte do século XX, este que é um personagem Billy Graham da história dos batistas nos Estados Unidos. Jesus said there's joy in heaven over one sinner repenting of sin. Think of it, one sinner, just one person coming to Christ causes rejoicing in heaven. The angels of heaven gather together to rejoice. Olha, a acusação contra o Billy Graham, que ele estaria sendo agente do imperialismo norte-americano, primeiro precisa ser contextualizado historicamente. É que quando o Billy Graham começou a utilizar os veículos de comunicação de massa, primeiro nos Estados Unidos e depois fora dos Estados Unidos, era o período da Guerra Fria. Então tudo isso era caracterizado ou como imperialismo americano ou como social imperialismo soviético. Bom, o social imperialismo soviético não tem religião, na verdade, mesmo porque o Estado soviético era um Estado ateu, baseado nas propostas feitas pelo Marx e depois pelo Lenin, não tinha religião. Mas no Estado capitalista, sim, tinha religião. Então ele foi acusado de fazer parte desse imperialismo. Não acho que ele fez parte desse imperialismo. Não acho que ele foi agente da CIA. Não acho que ele foi agente do FBI. Acho que ele apenas estava lutando pelos conceitos que ele achava que eram corretos, né, e que poderiam ser difundidos tanto nos Estados Unidos quanto fora de lá, como aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil. Falar sobre Billy Graham é falar sobre um embaixador, mas um embaixador de um reino que não é deste mundo. Em todas as suas pregações, eu tive o privilégio, ainda como adolescente, de acompanhar algumas pregações de Billy Graham, jamais como observador, como um participante de um sermão, de uma mensagem por algum veículo de mídia. Jamais associei a mensagem de Billy Graham com qualquer outro segmento, qualquer outra concepção política, a não ser a ênfase, a visão de mundo que ele tinha a partir de um reino que não é deste mundo, o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa questão de imperialismo norte-americano é mais uma questão de fora para dentro, talvez mais uma questão da pessoa aqui de fora. Está procurando um argumento, está procurando racionalizar aquela pregação, procurando envolvê-la, procurando compará-la a qualquer outro tipo de expressão política. Mas o observador imparcial e que faz essa análise a partir da proposta de Billy Graham e principalmente do conteúdo de sua mensagem, evidentemente vai chegar à conclusão que a preocupação dele era com o reino de Deus e a reconciliação de pecadores como nós com o reino de Deus através de Jesus Cristo. When Jesus Christ died on the cross, God took your sins and mine and laid them on Christ. He became sin for us who knew no sin. Olha, eu acho que é possível nas sociedades modernas, ocidentais, você tem tido esse equilíbrio, apesar de que alguns acham, os religiosos acham que esse equilíbrio se dá às custas de um retraimento da vida espiritual, a uma perda de poder social da religião. Então, acho que esse equilíbrio ele é dinâmico, né? Agora, veja, quando a gente fala em Estado e religião, a gente já está usando uma linguagem ocidental, no sentido de que você tem teóricos que falam que, por exemplo, no mundo muçulmano não faz o mínimo sentido separar a religião de Estado.
E por isso, para nós, a gente olha sempre estranho quando eles não conseguem fazer essa separação, ou muitos tentam não fazer essa separação. Agora, eu acho que o equilíbrio é possível, mas equilíbrio é um conceito, às vezes, vago, muito dinâmico. Então, eu acho que no Brasil, por exemplo, a gente vive hoje um equilíbrio entre religião e Estado. Esse equilíbrio, às vezes, tem conflitos, tem uns que acham que tem muita religião nas leis, os religiosos acham que tem de menos. Então, e esse movimento, ele vai seguindo. Agora, não dá para fazer nenhuma previsão. Eu acho que a qualquer momento você pode ter, por exemplo, o aumento de filhos no mundo religioso. As mulheres religiosas têm muito mais filhos do que as mulheres não religiosas. Isso pode trazer algum tipo de maior presença da vida religiosa no Estado e na sociedade no futuro. Agora, a religião, ela tem um grande inimigo, que é a sociedade de mercado. A sociedade de mercado, ela precisa de um Estado laico, ela precisa de uma sociedade secular, porque quando eu faço negócio com você, pouco me importa se você acredita em A ou B, contanto que você me pague. E se eu não for fazer negócio com você porque você acredita em X e eu em Y, eu sou um comerciante idiota e vou provavelmente falir. Quer dizer, um bom comerciante é aquele que faz negócio com preto, branco, azul, amarelo, gay, hétero, bi, tri, que acredita em Jesus e Elvis Buda, ou a sociedade de mercado é a grande liberadora de comportamentos no mundo moderno. Às vezes os socialistas tentam falar que são eles, isso é uma mentira. É o dinheiro que liberta, inclusive do que você pode não querer se libertar. É o caso do Brasil, por exemplo. O Brasil é um Estado laico. Juridicamente laico, formalmente laico, enfim. No entanto, a sociedade brasileira não é uma sociedade laica, é uma sociedade religiosa. E a questão é que não existe em lugar nenhum um Estado laico. Não se conhece um Estado que seja de fato laico. Quer dizer, Estados que são formalmente separados da Igreja, onde a religião ocupa um determinado momento, uma determinada esfera de atuação, independente e de forma autônoma em relação ao Estado, em relação à política, isso temos. Né? Nesse sentido, a gente pode falar em Estados laicos. Mas, na verdade, a ideia de um Estado laico ideal, onde religião e política, ou Estado e Igreja estejam absolutamente distantes, de costas viradas um para o outro, isso não existe em lugar nenhum no mundo. Em nenhuma das democracias modernas, ocidentais, existe esse negócio idealizado, esse modelo ideal chamado Estado laico. As maiores democracias ocidentais, todas elas ou têm uma religião oficial, ou mais de uma religião oficial. A Alemanha tem 2 religiões oficiais, que é a Igreja Luterana e a Católica. A Finlândia é a Igreja Ortodoxa, é a Igreja Luterana. A Dinamarca é a Igreja Luterana. A Inglaterra é a Igreja Anglicana. E são todos esses países são países democráticos. E apesar das religiões oficiais, o Estado é laico. Pode parecer contraditório, mas na construção cotidiana da vida, o Estado se posiciona de forma laica, mas a sociedade pode ter a religião que bem entender. Quer dizer, a ideia de Estado laico é uma ideia muito mal trabalhada, muito mal pensada, muito mal elaborada na nossa contemporaneidade. Essa ideia de Estado laico surge por volta do século XVIII, século XVIII, começa lá no século XVII, talvez, uma caminhada mais acelerada em direção à separação entre Igreja e Estado. Essa separação nunca foi plena, nunca foi absoluta, essa separação, na verdade, significa diferentes maneiras de acomodação entre Estado e Igreja. Então, não se pode falar em Estado laico, mas em laicidades possíveis de diferentes estados, dependendo da conjuntura. No caso da Europa, onde essa ideia de Estado laico surgiu, surge num contexto do pensamento liberal moderno, surge a partir de estados confessionais, estados que defendem
ou defendem o monopólio de uma igreja na oferta de bens religiosos. É nesse contexto que se dá essa chamada separação entre Estado e Igreja. E essa separação, portanto, tem uma história atrás das guerras religiosas e de estados confessionais. É muito diferente do que aconteceu no Brasil. Quando houve essa separação com a proclamação da República, a Constituição de 1891, onde isso já está formal e juridicamente estabelecida, essa separação entre Estado e Igreja, não vem a partir de lutas religiosas, de disputas religiosas, enfim. E, portanto, essa ideia de Estado laico no Brasil, ela sempre foi uma ideia decidida e construída a partir de uma elite que pensa e que sempre esteve no poder no Brasil, que determina e que conforma e configura o Estado de uma determinada maneira. E, portanto, o percurso da nossa laicidade, a laicidade brasileira, é um percurso muito distinto do que foi o percurso europeu para a laicidade, ou mesmo o percurso americano, que é uma história à parte. Nessas sociedades não é possível, porque a sociedade laica é o desafio de poder absorver todas as religiões com o mesmo estatuto, com a mesma liberdade. Sociedades teocráticas, que é o que você perguntou, elas são sempre doentias, porque elas querem colocar uma religião, um determinado tipo religioso acima dos demais. Isso não faz bem nem para elas mesmas, porque acabam negando a sua identidade, e nem para a sociedade, que deve ser pluralista. Então nós preferimos, nesse momento da história, sociedades laicas que respeitem as religiões e não sejam autoritárias, porque algumas podem ser laicistas e romper com essa identidade democrática. Mas mesmo assim o pecado é sempre menor do que teocracia, porque isso já tem um crime histórico gigante que veio desde a Idade Média até hoje. Eu não sei se é certo dizer que a contraposição é entre estados laicos e entre estados onde a sociedade se posiciona como religiosa. A contraposição tem que se dar entre estados laicos e estados e teocracias, estados dominados por grupos religiosos. Eu não acho compatível a democracia com teocracias. Aliás, as piores ditaduras do mundo são as ditaduras, aquelas que mais atentam contra a liberdade individual, são os regimes conduzidos por religiões, onde as pessoas têm que seguir dogmas que nem sempre são os que elas querem seguir, onde os direitos individuais são cerceados segundo princípios e crenças religiosas. Eu não vejo nenhuma possibilidade de haver equilíbrio, tendo como foco o interesse da população, entre um Estado laico, que é aquele que respeita as individualidades, as crenças, a diversidade, com os Estados teocráticos, para mim, repetindo, os de pior configuração para a democracia. Olha, é preciso verificar o seguinte, existe uma linha divisória aí. O Estado pode ser laico, daí a laicidade, e o Estado pode ser religioso. Religioso é aquele Estado em que há a influência da religião sobre os políticos. E nós temos diversos exemplos disso, principalmente se nós pegarmos aqui a Argentina. A Argentina é um Estado religioso em que há a marca da religião católica que predomina na sua história. E o Estado laico é aquele que declara de forma clara a separação da religião e do Estado. Então, não é possível, se nós pensarmos na laicidade, a separação com a religião, isto é muito forte, muito forte. Não há que se falar um momento em que os dois podem se compatibilizar, se reunir. Não, ou ele é laico ou é religioso.
Então a resposta é a seguinte: não há possibilidade de existir uma harmonia, conviver os dois momentos do Estado laico e do Estado religioso. Impossível. You get up and come. From way back, you may have to come from the top. It'll take you an extra minute, so start now. You get up and come. O impacto, ele se estendeu, como eu já disse anteriormente, entre a década de 60, 70, no máximo 80, e eu diria para você, a partir de 90 surgiram outros líderes, né? Vieram novos movimentos, e na década de 90 vieram os movimentos de modelos de igreja, por exemplo. Então, tanto que você hoje não vê os livros de Billy Graham entre os 10 mais vendidos. Então, se você perguntar hoje para, digamos, alguém que tem 30 anos de idade, que é evangélico, quem é Billy Graham, talvez você tenha dificuldade de obter uma resposta positiva. Então, houve influência, sim, sem dúvida, muita influência entre os batistas no passado. Mas hoje, em si, eu diria para você que essa influência é bem reduzida. Os mais antigos, pessoal aí dos 40 anos de idade, 50, etc., é que vão se lembrar de Billy Graham, né? Mas fora isso, eu diria para você que hoje existem outros personagens que acabaram entrando no cenário e acabaram trazendo, digamos, outras alternativas. The other day I heard a person say Billy. No outro dia eu vi alguém dizer Billy. I thought they were calling me. Eu pensei que estavam me chamando. But they were saying Pelé. Mas eles estavam falando era Pelé. And I realized that they were talking about the football player. E então eu compreendi que eles estavam falando a respeito do grande jogador de futebol. And tonight is his last game. E hoje à noite ele joga o seu último jogo. I've watched him on television. Eu tive a oportunidade de vê-lo jogar pela televisão. I've been an admirer of his for many years. E eu tenho sido um admirador dele por muitos anos. I once sent him a Bible. Eu mandei uma Bíblia para ele uma ocasião. He wrote me a very nice letter back. E ele escreveu-me uma carta muito bondosa. And I told him I was coming to Rio to preach in his palace. E eu então disse que viria ao Rio para pregar no palácio dele. And he said that he hoped to come before the crusade was over. E ele disse que esperaria vir antes que a cruzada terminasse. And tonight I'm happy to be in the stadium where Pelé has played so many great games. E nesta noite eu estou alegre de estar no lugar em que Pelé jogou tantos dos seus grandes jogos. O impacto das cruzadas de Billy Graham entre os batistas brasileiros, e até vou ampliar isto, entre os crentes das mais variadas famílias no Brasil, fora do Brasil, o impacto altamente positivo no sentido de trazer de volta o foco da mensagem cristã para Jesus Cristo e esse crucificado. Há uma tendência histórica que é recorrente tempos em tempos, e é um perigo que corre realmente toda a cultura cristã, de ver o cristianismo como segmentos estanques, movimentos, denominações ou algumas outras placas denominacionais, esquecendo-se de que o foco do Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado, a morte vicária no lugar da humanidade, vertendo ali o seu sangue. A mensagem de Billy Graham nos Estados Unidos, no Brasil, no restante do mundo, sempre foi reconciliação através da cruz de Jesus Cristo. Evidentemente, isto, na época, nas gerações que viveram, os pregadores das igrejas que viveram, receberam um influxo novo, uma visão renovadora e renovada da necessidade do sacrifício reconciliatório de Jesus Cristo no Calvário, porque não é religião que salva, não é igreja que salva, mas Jesus Cristo salva. E creio que essa influência deve ser recuperada. Aquilo que beneficiou o cristianismo naqueles dias, a figura de Billy Graham e até o estudo agora mais histórico, perspectiva histórica sobre sua influência, deve ser retomada hoje, porque corremos o mesmo risco
temos o nome hoje evangélico, que já não representa mais necessariamente o que a palavra evangelho quer dizer na Bíblia. Então a mensagem de Billy Graham, voltando novamente os olhares da humanidade para a cruz de Jesus Cristo e para aquele que ali foi morto, é a melhor e a maior influência que qualquer pregador pode exercer e oferecer para a igreja do seu tempo. As you come into Rio, one of the first things you see is the statue of Jesus Christ. Quando você entra no Rio, uma das primeiras coisas que vê é a estátua do Cristo do Corcovado. It is a landmark not only of Rio but also of Brazil. É um ponto de referência e um marco para o Rio e para o Brasil. It took 7 years to build. Foi construído e levou 7 anos para isso. It was paid for by the sacrificial donations of Christians. E cristãos sacrificialmente deram para pagar. It was dedicated in 1931 when Marconi, from his yacht in Genoa, Italy, pushed a button and the lights came on. E foi inaugurado em 1931 quando Marconi, do seu iate lá em Gênova, tocou o botão e a luz brilhou. It is one of the most famous statues in the world. É uma das estátuas mais famosas do mundo. Jesus Christ and his cross are intertwined in the history of Brazil. E assim a cruz de Cristo está entrelaçada na história do Brasil. Intelectuais e formadores de opinião de diferentes campos opinaram sobre o tema que nós estamos tratando, que é a relação entre política e religião nos Estados Unidos, através da vida, do ministério evangelístico de Billy Graham. Temos análises profundas, vimos reflexões que nos ajudam a pensar a questão. Mas nós sabemos que um tema como esse não tem um ponto final. Na verdade, o que nós procuramos fazer nesta matéria foi abrir uma discussão, uma reflexão. Por isso, cabe a você, espectador, responder, não nós. É possível uma relação amistosa, construtiva, de religião e política? I've become an old man now, and I've preached all over the world. And the older I get, the more I cling to that hope that I started with many years ago.